irmãos, quero convidá-los para lermos o texto da palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11. Romanos 13, a partir do versículo 11, do 11 até o 14. O tema da nossa mensagem hoje é: o dia está raiando. O dia está raiando. E assim nos diz o texto da boa palavra de Deus para a nossa vida. Romanos 13, a partir do versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a boa palavra dele para a nossa vida. Amém. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e 8 meses de idade, e ela tem o costume de acordar muito cedo. E algumas vezes ela ainda nos pega na cama, eu e a mãe dela, e ela chega ao lado da cama e diz: papai, mamãe, o dia já amanheceu, o sol já nasceu, é hora de levantar. E ela repete isso várias vezes, até que a gente não resiste e levanta com ela. Ela nos faz esse desafio, ela nos chama para acordar, porque no entendimento dela, quando o sol nasce, não é mais o tempo de ficar dormindo, é o tempo de se levantar, é o tempo de acordar, e é o tempo de fazer aquilo que é o normal da nossa vida. Perceba que é justamente esta a exortação que o apóstolo Paulo faz aos crentes da igreja de Roma. Ele os chama para acordar dentro de uma perspectiva espiritual, porque aquele já não era mais o momento de ficar dormindo espiritualmente. Até o capítulo 11 da carta que ele escreveu aos Romanos, nós encontramos uma seção completamente teológica, onde o apóstolo expõe toda a doutrina que nos fala sobre a história da redenção. Então ele começa nos ensinando o sentido desde a criação até chegar em Jesus Cristo, mostrando que tudo estava apontando para o nosso Senhor, que as profecias apontavam para Ele, que tudo o que aconteceu apontava para a vinda dEle, e culmina então na vinda de Cristo e no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. A partir do capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Romanos, nós começamos agora a entrar numa sessão mais prática, ou seja, o propósito dele foi doutrinar os membros, doutrinar a igreja, ensiná-los o sentido da fé cristã, e a partir de agora, eles precisavam pegar essa doutrina e transformar em prática na vida, ou para a vida. A doutrina tinha que se transformar em vida para cada um deles. E precisamente aqui, no texto em que nós acabamos de ler, ele nos ensina como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida cristã, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, enquanto nós aguardamos o nosso Senhor trazendo o novo céu e a nova terra para a nossa realidade. Como é que nós devemos viver? E o desafio para nós aqui é que este é precisamente o tempo de você acordar, é o tempo de você viver em santidade, é o tempo de você
viver por meio do poder de Deus, buscando uma vida parecida com a vida de Cristo. É por isso que o tema da nossa mensagem é justamente esse. O dia está raiando e a nossa vida então precisa ser conduzida de acordo com essa realidade. Por que que Paulo então se dirige a esses irmãos e faz a eles essa exortação? Por que que ele quer que essas pessoas se despertem? Porque primeiramente eles agora eram conhecedores do tempo. Eles conheciam o tempo. É assim que o versículo 11 começa nos ensinando. E digo isto a vós outros. Quando ele constrói essa expressão, e digo isso o quê? Tudo aquilo que ele começou dizendo para nós no capítulo de número 12, quando ele começa a falar sobre como deve ser a nova vida em Cristo Jesus, no uso dos nossos dons, as virtudes que nós devemos cultivar, a nossa submissão ao Estado, tudo isso ele está nos ensinando aqui, como que deve ser a vida do crente dentro dessa nova perspectiva, nessa nova realidade. Então ele está dizendo isso para essas pessoas, e agora ele afirma que eles deveriam viver assim, porque conheciam o tempo. Eles deveriam cultivar essas virtudes, porque conheciam o tempo. A que tempo Paulo está se referindo aqui? E é precisamente ao tempo que está desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Nós estamos vivendo nesse meio. Nós estamos vivendo nesse hiato, onde estamos aguardando o retorno de Cristo. Então, este é o tempo em que nós estamos aguardando o iminente retorno do nosso Senhor. É o tempo em que, de uma hora para outra, em um momento ou outro, os céus terão que se abrir e o nosso Senhor retornará. E a ideia é que nós precisamos aguardar com boas expectativas esse momento. Nós devemos nos preparar para esse momento. Sabe quando você que já é pai e mãe, estava esperando a chegada do teu filho, da tua filha, não aguardou com muita expectativa, com boas expectativas no coração? Ou talvez você que um dia recebeu a proposta de um trabalho e precisa resolver alguns detalhes e você está aguardando a resolução desses detalhes para que você possa iniciar o trabalho. Ou talvez você que esteja ansiando pelo fim dessa pandemia. Certamente há boas expectativas no seu coração, para que isso se instaure logo, para que uma nova realidade comece a fazer parte do nosso presente. Boas expectativas nos motivam e nos deixam com uma esperança boa com relação ao futuro. Se nós temos boas expectativas com relação às coisas que são tão passageiras, efêmeras, que nós desfrutamos delas aqui nesse mundo, quanto mais deveríamos viver esperando e ansiando pelo retorno do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. É por isso que Paulo informa, diz, afirma, que eles conheciam o tempo. Vocês sabem que esse é o tempo em que Jesus Cristo pode retornar de uma hora para outra. E é precisamente por isso que vocês precisam acordar. Vocês devem acordar. Nós sabemos que os judeus daquela época tinham uma grande dificuldade em aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Porque a expectativa deles era diferente. Eles queriam alguém que os libertasse do jugo romano, alguém que tornasse a nação de Israel como a maior de todas, que pudesse subjugar todos os outros povos, onde eles estariam liderando tudo. Jerusalém se tornaria uma capital mundial. E a paz
iria se instaurar por todos os cantos. Eles esperam, até hoje muitos esperam, mas naqueles dias estavam esperando esse tipo de Messias. Alguém forte, poderoso, influente. E aí aparece Jesus Cristo, o filho de um carpinteiro, que andava com homens iletrados. Um homem simples, no seu dia a dia, na sua forma de viver. Por causa dessa forma em que Jesus Cristo vem a esse mundo de uma maneira simples e humilde, isso não atraía os judeus daquela época, eles não aceitavam, eles não queriam esse Jesus, eles rejeitaram esse Jesus que veio para eles. Mas notem que o apóstolo Paulo, acima de tudo, está mostrando que esse mesmo Jesus Cristo que havia sido rejeitado, era de fato o Filho de Deus que veio para trazer salvação, que veio para trazer a libertação ao povo, que veio para dar esperança. E é por isso que ele diz: se despertem, acordem, porque ele já veio uma vez e ele vai retornar. Ele irá retornar. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. É assim que ele faz, ou ele dá uma explicação aqui para nós. Por que vocês devem acordar? Por que devem viver despertados? Porque a salvação está se aproximando. Ora, como que nós entendemos isso? É preciso compreender essa tríplice realidade que envolve a nossa salvação. Ela tem uma característica pontual, progressiva, mas também definitiva. Dentro de uma perspectiva pontual, nós podemos olhar para o passado e dizer: eu já estou salvo, porque o Senhor já me livrou da culpa. O Senhor Jesus Cristo já morreu por mim, Ele já me libertou do império das trevas, Ele já me resgatou das mãos de Satanás, então eu estou salvo já em Jesus. Mas há um segundo aspecto da salvação, que nós consideramos como progressivo, e é aquele onde nós poderíamos dizer que estamos sendo salvos enquanto vivemos. Nós chamamos isso de santificação, porque dia após dia nós estamos lutando contra a influência do pecado. Nós estamos lutando contra o domínio do pecado, para que ele não reine mais no nosso coração. E estamos agora lutando para que a pessoa de Cristo seja formada em nós. Nós estamos lutando agora e perseverando na vontade do Senhor, buscando uma vida de santidade. Então, nesse sentido progressivo, nós estamos sendo salvos. Mas existe um sentido definitivo, que é aquele quando nós olhamos para a frente e dizemos: um dia essa minha salvação será definitiva, e eu não precisarei mais lutar contra o pecado. Jesus me libertará de uma vez por todas. Paulo está falando aqui precisamente desse terceiro aspecto, quando ele diz: a nossa salvação está agora. Pense em um tempo cronológico mesmo. Uma pessoa convertida há 3 anos, vamos supor, 3, 10, não importa quantos anos, mas imagine que, pensando nessa perspectiva cronológica, quanto mais o tempo passa, mais próximo você está do grande dia, em que se encontrará com Cristo, e você então será salvo definitivamente. Não haverá mais nenhuma influência do pecado na sua vida. É precisamente sobre isso que Paulo está falando aqui. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, por isso não é hora de ficar dormindo, é hora de acordar. E por que nós devemos acordar para essa realidade? Porque uma vida de santidade nos espera. Nós somos chamados para viver em santidade, em pureza diante do Senhor. E é justamente assim que Paulo continua apresentando para nós agora alguns contrastes. Ele fala sobre dia que vem chegando para dissipar as trevas que a noite instaurou.
Então, existe esse contraste entre dia e noite, entre coisas que são feitas de noite e coisas que são feitas de dia. E Paulo faz uma relação aqui, mostrando que as obras das trevas é tudo aquilo que é feito à noite, às escondidas, tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é condenável diante de Deus e que as pessoas praticam escondidos. Paulo está dizendo que é hora de acordar e de deixar de lado estas obras, de abandonar essas obras. E ao contrário, ele nos diz que o cristão não deve simplesmente abandonar as obras das trevas, mas se envolver com as obras da luz. Ele não deve apenas deixar de fazer o que é errado, ele precisa fazer aquilo que é certo. Ele precisa praticar aquilo que não traz vergonha. Ele precisa viver como em pleno dia, andar com a cabeça erguida, praticar a justiça, desenvolver o amor, ser sincero na sua conduta, ser leal, ser solidário. As obras da luz precisam nos acompanhar, porque essas obras fazem com que nós andemos com dignidade, não precisamos ter vergonha daquilo que fazemos, porque não fazemos nada em oculto. E ele segue ainda, dando nome aos pecados que eram característicos da sociedade em que eles estavam vivendo, em que aqueles crentes viviam. Alguns pecados faziam parte da rotina daquela comunidade, e Paulo cita aqui, que eles deveriam deixar as orgias, a bebedice, a impudicícia, as dissoluções, as contendas, os ciúmes, porque tudo isso compõe o conjunto das obras das trevas. Tudo isso faz parte da vida dos ímpios, daqueles que não amam ao Senhor, daqueles que vivem dissolutamente nesse mundo, que quebram princípios, que não têm pudor, que fazem tudo conforme o seu bel prazer, que buscam prazer a todo custo, que usam as pessoas, que mentem, que traem, que roubam, que matam. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos romper com tudo isso. E o romper aqui é no sentido mais profundo, é de você abandonar pela raiz, é de você se distanciar, se afastar, até mesmo da aparência daquilo que é mal. Deixemos as obras das trevas, andemos dignamente como em pleno dia, parar de andar à noite, no sentido de praticar aquilo que é indecente, que é inconveniente, aquilo que o nosso Deus não aprova. É essa nova vida que agora precisa ser desenvolvida por essa comunidade de cristãos naquele lugar. E por fim, nós precisamos entender agora como é que seria possível romper com essa vida que foi tão acostumada a fazer o que era mal. Imagine uma pessoa que passou a maior parte da vida praticando o que era mal, pecando contra o Senhor, sem peso na consciência. E agora eles recebem o Evangelho, eles agora conhecem o Evangelho. Não seria simples, aliás, é impossível uma pessoa sozinha abandonar o pecado. É impossível, porque nós estamos contaminados por essa nódoa. É justamente por isso que Paulo faz um desafio. Revistam-se do nosso Senhor Jesus Cristo, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É precisamente esta ordem que ele faz aqui. E ela é feita com base no entendimento de que toda a humanidade foi contaminada pela mordida da serpente, que injetou um veneno mortífero nas nossas veias.
O veneno do pecado foi injetado na sua veia, de tal maneira que toda a sua inclinação é para o pecado, é para o mal. Sem Jesus, você é incapaz de fazer a vontade de Deus. É por isso que o único antídoto para vencer a influência do pecado em nossas vidas é nos revestirmos de Jesus Cristo. Ele que veio para dentro de nós, e com o seu poder, ele pode então interromper o avanço no pecado nas nossas veias. Ele pode mudar a disposição do nosso coração. Ele pode mudar a maneira como funciona a nossa mente. Isso faz com que a nossa consciência cristã seja completamente alterada. Quando Cristo assume o nosso coração, quando Cristo assume a nossa vida, a partir daí surge um novo jeito de compreender a vida e como ela deve funcionar. Uma nova maneira de compreender esse mundo. Além disso, nós também recebemos um paladar diferenciado. Nós deixamos de gostar daquilo que lá no passado, antes de Cristo, nós gostávamos muito. Daquilo que nos atraía, daquilo que nos chamava atenção, daquilo que motivava-nos para agir naquela direção. Eu tenho certeza que nesse momento você consegue se lembrar de algumas coisas do seu passado, que você fazia com muito gosto, mas que hoje você não gosta nem de pensar. Que hoje talvez você tenha até vergonha de imaginar que um dia já fez. É porque a mente do cristão recebe essa nova influência. Quando Cristo assume o governo da nossa vida, Ele tira de nós, ou Ele nos ajuda a vencer essa inclinação, e essa rebeldia do nosso coração vai sendo transformada a cada dia, vai sendo superada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vem para governar a nossa vida. E sabe o que é melhor disso? É que essa busca por uma vida de santidade não se torna penosa para nós, como alguns afirmam. Há muitas pessoas que rejeitam o cristianismo justamente por pensarem assim: não, se eu me tornar um cristão, a minha vida vai passar a ser muito chata, eu não vou poder fazer mais nada na vida, eu vou ser um escravo. Quem diz assim, não sabe o que de fato é ter liberdade na vida. Não sabe o que é de fato ter prazer na vida. Quem pensa dessa forma nunca conheceu a verdadeira liberdade, que só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ao conhecermos a Ele profundamente, nós temos então o desejo de sermos parecidos com Ele. Porque esse é o grande projeto de Deus para a nossa vida, de imputar em nós o caráter do seu próprio Filho. É isso que Deus quer para mim, é isso que Ele quer para você. E é justamente isso que Paulo começa a nos ensinar no capítulo de número 12. Que quando Cristo nos alcança, quando o Evangelho alcança a nossa vida, e o governo de Cristo é instaurado no nosso coração, nós passamos a desejar agora a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então nós corremos em busca dela, sem que isso se torne uma ação penosa para nós. Pelo contrário, ela é prazerosa. Porque a nossa mente começa a experimentar uma nova realidade, alegrando-se nas coisas do Senhor, na vontade do Senhor, e desfrutando dessa realidade que Ele tem para a nossa vida, a qual produz alegria, e alegria verdadeira. É justamente esse o conselho que Paulo traz para nós, para que a gente acorde, tenha uma vida de santidade no poder de Jesus Cristo.
E nós podemos então alcançar algumas aplicações para a nossa vida nesse momento. Eu quero concluir essa mensagem trazendo aplicações para a nossa vida. E quais sejam elas? Quais são elas? Primeiramente, vocês precisam saber que o dia do Senhor está se aproximando. O dia dele está chegando. A cada dia nós estamos mais próximos do final. Irmão e irmã, só restam mais duas coisas para se concretizarem. Só falta o nosso Senhor Jesus Cristo retornar e o juízo final ser instaurado. O restante tudo já aconteceu. Deus já criou esse mundo, o pecado já veio, Jesus Cristo já veio também trazer libertação para nós, já veio apresentar-nos essa sua obra de redenção. O Evangelho está disponível para nós, nos libertando. Nós estamos sendo salvos a cada dia. A obra está quase completa, só faltam duas fases. Então você precisa saber disso, que a cada dia nós estamos mais próximos. E você, além de saber, precisa crer que a obra do Senhor continua e continuará se desenvolvendo até que Ele volte. Ele não desiste da obra dele, Ele não abandona a obra dele. Isso significa que você faz parte desse projeto. É você que Ele quer alcançar, é você que Ele quer transformar. Você precisa crer nisso. E crendo nisso, você não pode ficar parado, você não pode dormir. Agora mesmo é o momento de você acordar e romper com toda e qualquer atividade que não contribui para uma vida santa diante do Senhor. Talvez você viveu uma vida cristã por muito tempo, bem apática, uma vida cristã bem fria, uma vida cristã sem muito envolvimento. É hora de deixar essa frieza, é hora de se envolver com o Senhor, é hora de aproveitar essa vida que Ele tem oferecido para nós, porque o tempo está acabando, nós não sabemos quanto tempo teremos. Então, no tempo que nos resta, que a nossa vida seja de fato uma atitude de exaltação, de glorificação ao nome do nosso Senhor.